morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E Ele está vivo, sentado no seu trono para governar. Aleluias! Santo és o teu nome, Jesus. Aleluias!
digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é Jesus, Cristo, Filho de Deus, Emmanuel, Deus conosco. Ele é o amor, Cordeiro Santo de Deus, se entregou na cruz por amor. E no meu coração, Cristo é a canção que me traz vida, mas aproxima. E no meu coração, Cristo é a canção que me traz vida, mas aproxima. Jesus, nome que estremece céus e terra. Jesus, toda a criação a te revela. Jesus, toda a terra canta que tu és Senhor. Esse é o nosso Jesus. Santo és Deus. E no meu coração, Cristo é a canção que me traz vida, mas aproxima. E no meu coração, Cristo é a canção que me traz vida, mas aproxima. Jesus, nome que estremece céus e terra. Jesus, toda a criação a te revela. Jesus, toda a terra canta que tu és Senhor. Vencedor, sobre a morte triunfou, Por amor se entregou. por seu sangue livre sou. Ele é santo, é o Senhor, Rei dos Reis, Rei dos Reis, vencedor, sobre a morte triunfou, por amor se entregou, por seu sangue livre sou. Santo
lugar. Há um lugar preparado para mim e para você. Aleluias. Não é um fim a morte para nós também. Nós temos vida em Cristo Jesus. Ele nos traz a vida. Aleluias. Trouxe a salvação. Santo és. Vamos continuar adorando este Deus. Aleluias. Santo és, Jesus. Santo, santo. Aleluias. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. A sua noiva, ele virá num piscar
eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Aleluia. Aleluias. Deus abençoe. Vamos aos nossos avisos. Estamos no meio da semana, mas ainda temos alguns compromissos. Nós vamos ouvir agora os nossos avisos da semana. Graças a Deus, boa noite. Vamos à agenda da semana? Quinta-feira é livre. Sexta às 10 horas da noite nós temos encontro de oração, vigília. Às 8 da manhã no sábado, Cadoche Júnior, e às 7h30 da noite, PG, Ministério Louvor. Domingo, às 7 horas da noite, celebração de Santa Ceia. Essa foi a agenda da semana. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Amém. Eu quero destacar aqui alguns dos nossos compromissos ainda, que a Tata trouxe aí para nós. Mas antes disso, nós vamos ter no sábado nós vamos ter um seminário. Os nossos irmãos, aquilo que é bom, a gente recomenda. Aquilo que a gente conhece, a gente recomenda, diz que é bom. Aquilo que a gente sabe que é idôneo, que é um trabalho bem feito, que é um trabalho do céu, a gente recomenda. Os nossos irmãos da Igreja Metodista, ali no Topolândia, o pastor Wagner, que é amigo dessa casa, já esteve conosco aqui algumas vezes, eles vão ministrar pela segunda vez a Masterclass, o seminário Vida Rica. É um seminário de educação financeira, muito abençoador. Eu conheço o trabalho, conheço o material que foi muito bem feito, desenvolvido pelo próprio pastor Wagner. Eu entendo que essa é uma disciplina espiritual que todo crente precisa. O sábado nós teremos o PG do nosso Ministério de Louvor, mas você que não é do Ministério de Louvor e que tem interesse de aprender um pouco mais sobre a visão bíblica sobre finanças, esse é um trabalho que eu recomendo fortemente. O investimento é R$ 85 por pessoa ou R$ 115 por casal, e inclui o material didático que você vai levar para sua casa. Eu tenho, recomendo, é um livro assim, ó, que você vai poder levar para sua casa. O trabalho deixa eu só confirmar o horário, que é das 14 até as 20. Então, é uma tarde inteira sendo ministrado sobre vida financeira, e nós recomendamos esse trabalho. Ah, pastor, não é do nosso ministério, é do ministério de Jesus. Então a gente entende que é reino, e aquilo que é bom, a gente recomenda. Um abraço ao pastor Wagner e a todos os irmãos ali da Igreja Metodista no Topolândia. Quero destacar também a nossa vigília, que vai acontecer aqui na sexta-feira às 22 horas. Nós teremos vários momentos de clamor aqui. Então, se você tem um pedido, se você tem algo que você deseja que o Senhor entre com a mão forte, vem aqui e se junte a nós, para nós orarmos e buscarmos a presença do Senhor juntos, pela nossa casa, pela sua família, pelos pedidos do coração, pela nossa cidade e pela nossa nação. Amém? E Santa Ceia do Senhor no domingo aqui às 19 horas. Eu espero. A Wagner está chegando aqui, tem recado.
não se esqueça da cesta do amor no domingo. Inclusive, louvado seja o nome do Senhor, porque nós sempre temos conseguido atender as famílias com a nossa cesta do amor. Geralmente, quando uma família nos procura, a gente tem um alimento, a gente consegue cooperar, e isso é em razão da generosidade de vocês, né? Se nós conseguimos atender, é porque vocês têm sido fiéis, têm sido abençoadores, e que não seja diferente esse mês. Então, amanhã, quando você for no supermercado, já lembra de trazer, de comprar, já lembra de abençoar, já compra um para você e um para abençoar também, em nome de Jesus. E falando em abençoar, esse é o momento também de você semear no reino e adorar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Você vai receber no envelope. Você que é da casa, você já conhece, você recebe o envelope. Os nossos irmãos vão colocar o ofertório ou o gasofilácio aqui, como queiram chamar, e aí você vai poder ofertar também nessa hora com bastante alegria. Você que nos visita, faça isso também, se estiver no seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que cada um deve fazê-lo conforme propôs em seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Então faça isso com bastante liberdade, bastante liberalidade na casa do Senhor, em o nome de Jesus. Use também o QR Code, está aqui, né? Já está aqui na tela, aí na sua cadeira. Olha aí na frente da sua cadeira, você vai ver um QR Code também. Aponte a câmera do seu celular para ele e você pode ofertar também nesse momento, em nome de Jesus. Tesouro, muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. As águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso estar contigo, e onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Ele está com você, amém? E onde eu vou, eu te levo comigo, amado.
barco, aonde você vai, Ele vai com você. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. E eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado Jesus. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Graça e paz, igreja, boa noite. Como esse Deus é maravilhoso, né? Ele é lindo. Ele é fiel. Antes de iniciar, eu só queria deixar mais um aviso. O pastor me lembrou aqui que a partir de amanhã os irmãos vão estar quebrando ali atrás, né, para melhorar ali o local ali para as mamães que têm seus bebês. Então, vai ter um pouquinho de transtorno ali, um pouquinho de poeira, mas é para a melhoria do templo do Senhor, para a melhoria da casa do Senhor. Então, se chegarem ali e ver poeira, verem um pouco quebrando ali, um pouco de transtorno ali, mas glória a Deus que o Senhor está fazendo algo especial na vida da gente, na vida dessas mamães, que vai ter um local ali especial para elas também. Amém? E vamos iniciar, ou melhor, vamos continuar, né? Adorando o nome do Senhor, exaltando o nome dEle, com essa série maravilhosa. E é uma série que nós temos que viver ela todos os dias, né? Porque se nós não vivermos essa série, né? Não viver o que a série diz, né? Que está consumado. O Evangelho para nós não tem valor algum. Então, nós temos que todos os dias olhar para a nossa dificuldade, olhar para o que o mundo vem contra nossas vidas e dizer: foi por amor. Ele foi naquela cruz do Calvário e ele diz: Tetelestai, está consumado, por mim e por vocês. Então, vamos todos os dias engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor. E semana passada, o pastor Carlos Alberto ministrou sobre dívida paga, né? E como o Senhor falou conosco semana passada. E hoje vamos estar falando: a morte perdeu. E nós temos que glorificar Jesus, porque por causa dele nós estamos aqui, nós temos vida, e vida plena, porque ele venceu a morte. E 1 Coríntios capítulo 15, o verso 54 ao 57 é o tema que vamos falar nesta noite.
Eu queria ler com vocês para depois a gente discorrer esse texto aí. Fica assim, diz assim a palavra do Senhor, verso 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi tragada pela vitória. Aí o verso 55, o pastor leu aqui no início. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso por mim e por vocês. Ele venceu a morte para que eu e você pudéssem ter vida. Vida plena no Senhor. E eu fui buscar, e eu fui no dicionário, fui ver, né, o que significava esse corpo corruptível e incorruptível. E aí, o dicionário diz que o corpo corruptível refere-se à natureza física humana mortal, sujeita a deterioração, envelhecimento, doença e morte. E tudo isso vai gerar, se gerar morte, com certeza vai gerar decomposição. O corpo imortal refere-se à ideia de uma existência física imune ao envelhecimento, doenças e à morte, variando entre conceitos teológicos do corpo glorificado após a ressurreição, visões de imortabilidade biológica, ou seja, células que não se envelhecem. O corpo imortal refere-se à ideia de... Ou melhor, deixa eu pular aqui. E João capítulo 11, verso 25, também vai dizer um pouco sobre isso, né? Que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, esse texto é um texto também maravilhoso que Jesus vem falando para mim e para você. Foi quando ele foi ao encontro de Lázaro, que ele foi ressuscitar Lázaro, e ele vem falando isso para Marta, para sua irmã. Então, se nós cremos no Senhor, porventura, se a gente dormir no Senhor até Ele voltar, com certeza, nós ressuscitaremos, porque Ele ressuscitou, Ele já venceu a morte. Então, se nós estivermos no Senhor, com certeza, nós também ressuscitaremos naquele grande dia. A ressurreição é um ato de voltar à vida após a morte, representando o retorno da alma ao corpo de forma imortal e glorificada. A ressurreição prova que a morte vencida, a morte foi vencida. O que separava o homem do pecado foi derrotado. E nós vivíamos no tempo que, se nós tivéssemos morrido, nós com certeza iria para a morte eterna. Mas pela misericórdia do Senhor Jesus, Ele nos encontrou. E além dele nos ter encontrado, cada um da gente, Ele foi naquela cruz do Calvário, morreu a nossa morte, levou nossos pecados sobre Ele, para que, como eu falei hoje, nós pudéssemos ter vida. E se nós estivermos nele, obedecer a sua palavra, fazer tudo aquilo que Ele nos manda, com certeza, nós certamente viveremos para toda a eternidade com Ele. Jesus não permaneceu morto, Ele ressuscitou, validando que o sacrifício foi aceito. Então, eu estava lendo esse texto do 1 Coríntios, se a gente for ver aqui, desde do verso 15, né, o apóstolo Paulo vem conversando com a igreja, vem trazendo à igreja a responsabilidade de crermos no Senhor Jesus, de crermos na ressurreição dele, porque aquela igreja ela estava... Alguns queriam que Jesus tinha ressuscitado, mas outros ainda estavam confusos. E ele vem ensinando a igreja que a igreja tinha que acreditar, porque se a igreja não acreditasse que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou,
a ministração seria em vão, o que nós pregamos seria em vão, o que nós falamos que Jesus ressuscitou, não teria nenhuma importância. Então ele fala que se nós realmente crermos no Senhor, com certeza nós sabemos que Ele ressuscitou, que Ele veio ao terceiro dia, ficou 40 dias com seus discípulos, depois Ele subiu aos céus e deixou bem claro, faça a minha vontade, faça aquilo que eu estou pedindo para vocês, porque certamente vocês terão vida também. Então o apóstolo Paulo vem trazendo para a igreja, aqui se a gente for ver no versículo 42 até o 49, ele vem decorrendo, vem falando que a igreja precisava crer nisso, a igreja precisava acreditar que Jesus era o Filho de Deus, a igreja tinha que acreditar que, da mesma forma que existe o corpo mortal, que é o corpo que nós temos hoje, da mesma forma tem o corpo espiritual, aquele que Jesus foi ressuscitado. E ele vem dizendo que da mesma forma que Adão, nós vivemos hoje como Adão, que Adão nasceu do pó, e da mesma forma Jesus veio do céu. Então da mesma forma que nós estamos aqui hoje, com certeza, se nós continuarmos com o Senhor, nós teremos o mesmo corpo que o Senhor Jesus Cristo tem também. Então ele vem sempre deixando claro para aquela igreja que Jesus é o Filho de Deus, porque ele outrora, ele perseguia os discípulos, ele perseguia o povo cristão, mas Jesus apareceu para ele. Jesus encontrou ele e ele fala que ele não chega aos pés dos outros discípulos, que ele era pequeno se comparado aos outros discípulos, mas ele fala que ele é um dos que mais ministrou o Evangelho de Cristo. Isso vem falando para mim e para você, que não importa o quanto nós chega lá, seja pastor, seja o que for, o que importa é que nós servimos a Cristo. Da mesma forma que a gente iria para a casa do Senhor, da mesma forma que nós estamos aqui nessa plataforma, da mesma forma que nós ministramos lá no Que Discípulo, ou ministramos a ceia das crianças, ou melhor, a ceia das tias das crianças, da mesma forma nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Então, muitas das vezes a gente pensa que só tem mérito quem está aqui em cima, não. Todos nós fomos chamados para ministrar a palavra do Senhor. E muitas pessoas lá fora precisam da gente. E a gente muitas das vezes quer ministrar só aqui. Quando o mundo está chorando, quando a morte está reinando lá fora, nós temos que ter vida para aquelas pessoas lá fora. Da mesma forma que o apóstolo Paulo foi um dos maiores ministros da palavra do Senhor. E nessa noite eu queria trazer alguns pontos, algo que Deus tocou no meu coração e também no do pastor para estar trazendo nesta noite aqui, que foi esse tema maravilhoso. E tinha alguns pontos, alguns detalhes que a gente precisa seguir para que nós possamos ter essa vida, a vida com Cristo. Né? E diz assim, primeiro, a morte não tem mais domínio final. Todos nós estaríamos com nossos corpos, ou melhor, todos nós estaremos com nossos corpos gloriosos. Então seremos imortais, como Jesus Cristo é imortal. Hoje nós temos nossos corpos mortais e corruptíveis, mas quando Jesus voltar para nos buscar, aí sim teremos nossos corpos transformados igualmente o de Cristo. Teremos nossos corpos imortais, incorruptíveis. Então seremos como o Senhor Jesus é. Então se nós cremos nele, se nós permanecermos nele, com certeza Ele vai fazer isso comigo e com vocês. Nós, com certeza, se Ele voltar nesse tempo que nós estamos vivendo, nós veremos aqueles que dormem no Senhor ressuscitar primeiro e depois nós teremos nossos corpos glorificados, teremos nossos corpos transformados como o do Senhor Jesus. E assim, com certeza, essa palavra será concluída, será totalmente finalizada, porque aí sim nós estaremos lá ao lado do Senhor. O verso 54 do capítulo 15, 1 Coríntios, diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra do Senhor que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Existe vida além da morte? Eu disse que tem. Existe vida além da morte, porque Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, como foi ministrado aqui nesta noite. Então, a morte não é fim. A morte nós apenas estaremos dormindo e esperando aquele grande dia para que Ele possa ressuscitar todos aqueles que estão dormindo com Ele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, diz: se cremos que Jesus morreu
e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus Cristo, trará com ele aqueles que dormem. Então, ele deixa bem claro aqui também, o apóstolo Paulo, nessa carta, que todos aqueles que hoje está dormindo, não vou dizer está morto, segundo a gente, mas eles dormem no Senhor, com certeza, naquele grande dia que o Senhor voltar, eles ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão para a vida eterna. Eles ressuscitarão com o corpo glorioso da forma do Senhor Jesus. Então essa é a importância daqueles que não dormem com Cristo. Porque sim, eles ressuscitarão também, mas para a condenação eterna. Então eu e você temos o Senhor Jesus. Então nós cremos que naquele grande dia nós vamos ressuscitar para a vida que Ele tem preparado para cada um da gente. Assim, se Ele não voltar, né? Mas eu creio que Ele não vai demorar. Pode ser que Ele volte hoje, como o pastor Marcos sempre fala. Aí sim, nós veremos aqueles que dormem no Senhor sendo ressuscitados. E depois todos nós também teremos nossos corpos glorificados e reinaremos com Ele para toda a eternidade. Amém. Nós cremos nisso. Nós cremos no Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 ao 52, também diz: Irmãos, eu declaro a vocês que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormem, ou melhor, nem todos dormiram, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. É isso que vai acontecer conosco. O texto deixa bem claro, o apóstolo Paulo vem deixando bem claro para mim e para você, tudo isso vai acontecer. Isso não é história, isso é verídico, isso é verdade, isso vai acontecer. Então nós temos que crer na palavra do Senhor, nós temos que confiar nesse livro. Entendeu? E muitas das vezes a gente confia no que as pessoas falam lá fora para a gente, nós confiamos no nosso achismo, naquilo que nós pensamos, mas muitas das vezes nós não cremos naquilo que o Senhor tem falado para nossas vidas todos os dias, todas as ministrações que têm acontecido aqui nesse lugar, em outros locais que a gente sabe que são locais idôneos, que têm ministrado a palavra do Senhor. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. E Apocalipse capítulo 21, verso 13 e verso 4 também diz, esse aqui já é o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele teve essa visão. Esse texto é maravilhoso também. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Essa palavra é uma palavra verdadeira, uma palavra que o apóstolo João teve essa visão, uma visão verídica, que o próprio Jesus apareceu para ele. E o texto deixa bem claro aqui que nós iremos morar com Deus, nós iremos morar com quem fez tudo, quem fez o universo. Olha o privilégio meu, o privilégio seu, de sair dessa terra, sair desse corpo que nós vivemos hoje e morar na eternidade, ao lado de Deus. O texto diz que Ele será nosso Deus, nós seremos o povo dEle. Que glorioso é isso, que glorioso é isso que o Senhor Jesus dá de herança para mim, para você aqui nesta noite. Que o Senhor, o próprio Deus, Ele enxugará nossas lágrimas. E enquanto nós temos chorado por tantas as coisas, nós temos chorado muitas das vezes por um familiar que está sofrendo, nós temos chorado pelo familiar que está enfermo, como foi orado aqui, nós temos chorado por familiares que estão em destruição, outros até por familiares que morreu, ou familiares que não têm aceitado o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. E o texto diz que lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá aflição, lá não haverá nada disso. Então, muitas das vezes a gente não acredita nessa palavra. Muitas vezes nós não acreditamos que o Senhor Jesus vive. E Ele vive por mim e por vocês. E Ele não tinha precisão de morrer por mim e por vocês. Mas Ele fez isso por amor. Ele fez isso porque Ele nos ama. E ponto. Então, o que nos resta é fazer o melhor para o Senhor. Nós temos que fazer da mesma forma que nós passamos
o que Ele fez por nós. E muitas das vezes a gente se sente cansado, se sente fraco, se sente sobrecarregado, mas Ele também diz em Mateus 11, 28, que todo aquele que estiver fraco, estiver sobrecarregado, nós possamos correr para os pés dEle, porque lá sim, nós teremos esse descanso. E o descanso dEle não vai ser só aqui, o descanso dEle é eterno. Nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Mais um. Essa vida começa agora, em Cristo. Esse texto também é muito lindo. João nos inspira. E esse texto é o que eu li aqui no início, que é João, capítulo 11, o verso 25. Jesus dizendo para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se porventura eu e você, nós estamos sujeitos, né, a morrer, mas se eu e você morrermos, com certeza, nós não permanecemos mortos. Assim, nós com certeza seremos ressuscitados, seremos transformados da mesma forma que Cristo ressuscitou e hoje vive lá na eternidade. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 53, também vem falando sobre isso. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortabilidade. Lucas capítulo 24, verso 4 ao 7 também diz, esse texto é o texto da ressurreição de Jesus. Se não me fala a memória, o pastor Alex me falou isso no domingo, Lucas 24. Fala daquelas mulheres corajosas. E eu abro até um parênteses aqui para nós homens. Homens, nós precisamos ser mais corajosos. O Senhor nos chamou para esse tempo. O Senhor nos chamou esse tempo para que nós possamos fazer como aquelas mulheres e como aqueles discípulos depois, e a todo mundo, e ministrar aquilo que Ele tem falado com a gente. Ele não quer que nós ficamos só aqui, ouvindo e ficando inchado, mas Ele quer que a gente ouve tudo que está sendo ministrado aqui e possa transbordar em vidas lá fora. Então, homens, pega o seu cajado, você foi chamado para esse tempo. Não deixa de ministrar aquilo que o Senhor tem falado com você, não só aqui, mas na sua casa também. Seja o sacerdote da sua casa, seja o homem que Deus chamou para você ser. Não desista do seu chamado, não desista de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa geração que estamos vivendo. Fecha o parênteses, vamos voltar aqui agora. Vamos lá. Ficaram perplexos. Isso, João dizendo a respeito daquelas mulheres, o relato delas quando elas foram lá no sepulcro, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes, eram 2 anjos que desceu ali e veio explicar para aquelas mulheres o que elas estavam fazendo ali. Colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão. E os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês lá na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E esse texto, quando eu estava lendo, o Espírito Santo me fez me lembrar na minha convenção. Na minha convenção. Porque esse texto, esse tema, né? A morte perdeu, ela fala comigo também. Falou muito comigo. Quando o pastor me mandou que seria esse tema, que seria essa série, eu falei para minha esposa, meu Deus do céu, Jesus é maravilhoso com a gente, porque vou contar rapidão o meu testemunho, vou até deixar o celular aqui para mim não passar. E a minha história com Cristo foi desde quando eu nasci. Esse texto de Salmo 139, ele fala muito comigo, porque isso fala sobre a minha história. Porque Jesus, ele me salvou quando estava no ventre da minha mãe. Porque meus pais, eles estavam indo de Brasília para a Bahia, e minha mãe já estava no 9º mês de gestação, já, na verdade tinha passado já, né? Por isso que eu sou meio grandão, eu demorei demais para nascer,
Aí acabou que estendendo um pouco. E naquela época era 24 horas de ônibus de Brasília até onde minha mãe mora. E ela disse que já tinham passado os 9 meses, ela acabou mentindo lá para poder entrar no ônibus, e já faltavam ainda 12 horas para a gente chegar na cidade mais próxima. E ela veio sentir as dores. E aí o ônibus, naquela época, era estrada de chão, as dores começaram a apertar, e ela não tinha mais o que fazer. Pedi para meu pai falar com o motorista, meu pai falou com o motorista, mas ele falou, a cidade mais próxima é 12 horas, não tem o que fazer. E aí ela disse que lembrou que a mãe dela estava em leito de morte também, tinha acabado de se converter, entregou uma Bíblia para ela e falou, você vai precisar dessa Bíblia, ainda essa semana. E ela pegou e seguiu viagem. Minha mãe é católica, não acreditava muito no poder de Deus, mas Deus já estava tratando dela e já estava cuidando de mim. E aí ela chegou no meio da estrada, ela se lembrou que a mãe dela tinha dado essa Bíblia para ela. Ela pegou e falou para Deus, Deus, se realmente você existe, né, não deixa meu filho morrer, porque se ele não morrer, eu entrego ele nas tuas mãos. E ela colocou a Bíblia na barriga dela, e ela disse que ele sentiu a paz tão imensa, e ela não me via mais ali na barriga. Até eu falei, esse dia minhas cunhadas começou a dar risada. Ela não sentia mais eu ali, pediu para meu pai procurar ali, falou, deve ter nascido já, e não achou. Depois o próprio Espírito Santo falou para ela que ele estava me guardando, ele estava me pegando no colo, me protegendo para que eu não viesse morrer. E aí passou tempo, na minha conversão em 2008, foi aqui em São Sebastião já. Eu aceitei Jesus em 2005, mas realmente eu tive encontro com Cristo em 2008. E da mesma forma, foi a última vez que eu falei, para mim já chega. Eu estava bebendo muito na época e ali, aquela noite, Satanás veio querer tirar minha vida. E naquela noite, eu falei, para mim já foi aqui, para mim eu já tinha me entregado. E de repente, o Espírito Santo foi até naquele quarto e me fez me lembrar dessa história que minha mãe tinha me falado. E no mesmo instante, eu vi, Jesus apareceu para mim naquele quarto. Não sei se você acredita, mas Jesus apareceu para mim. Ele veio na minha direção e falou que ele que estava me guardando. E a partir daquele momento, ele contava comigo. Não porque ele precisava de mim, mas porque ele contava comigo para esse tempo, para essa geração. E ali ele falou que ele ia guardar minha vida. Ele ia guardar minha vida, que a morte não tinha poder sobre a minha vida. Então, a morte não tem poder sobre as nossas vidas, porque Jesus já venceu. Ele venceu naquela cruz do Calvário por mim e por você. E além disso, ele foi tão maravilhoso comigo, que naquele mesmo dia, ele pediu para me tirar tudo que estava ali. Tinha coisas horríveis naquele local que eu morava, e ele fez eu tirar tudo aquilo ali. O Espírito Santo me aconselhando do meu lado, conversando comigo, como nós estamos conversando aqui. O Espírito Santo estava conversando comigo. E ele preparou tudo, fez eu voltar para a casa do Senhor, me deu essa esposa maravilhosa. Foi ele que me deu, gente, de verdade, foi ele que me deu. Ele me mostrou, assim, eu conheci ela, ele me mostrou e falou que ele estava preparando tudo para mim. Porque a partir daquele dia, Satanás não tinha mais poder sobre a minha vida. A partir daquele dia, a vida estava comigo. E eu creio que, a partir do dia que você aceitou Jesus, a vida de Deus está com vocês também. Então creia, a morte perdeu, Jesus venceu a morte. Jesus, tu és maravilhoso. A gente não merece, mas mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho, né? Para que todos nós pudéssemos ter essa vida eterna. A ressurreição é prova e não símbolo. Jesus disse, lá no mesmo capítulo lá de João, capítulo 11, né? Já aqui no verso 26. Vou ler os dois versos, 25 e 26, que diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele falou para Marta, mas eu quero falar isso para a igreja. Você crê nisso, igreja? Você crê que o Senhor Jesus ressuscitou? E se nós cremos nele, com certeza nós não ficaremos mortos. Mas sim, nós viveremos com ele. Nós viveremos por toda a eternidade. Vamos lá para Mateus 28, também diz um pouco sobre isso. É outra passagem que fala da ressurreição de Jesus, mas aqui já é na versão de Mateus.
que diz assim, verso 5, do capítulo 28. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham e veja o lugar onde ele jagia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. E como eu disse a vocês, ele vive. Ele vive. Cristo não só venceu, ele compartilha essa vitória. Ele compartilha essa vitória comigo e com vocês, todos os dias. E se nós lermos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai deixar bem claro isso para mim e para vocês. Se nós lermos aqui Apocalipse, como eu falei aqui, vai ver que ele também vive. Lá na ressurreição dele aqui, em Mateus 28, deixa bem claro que ele vive, ele está vivo, ele não ficou morto, ele permanece vivo para toda a eternidade. Cristo não só venceu, né, como eu falei, ele compartilha toda essa vitória comigo e com você. E 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 ao 58 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que o Senhor, ou melhor, vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. E como eu falei aqui no início, eu atuei no diaconato por 10 anos. E o melhor trabalho do mundo é servir na casa do Senhor. O melhor trabalho do mundo é poder recepcionar pessoas ali na porta. Marca a minha vida até hoje quando ele não está aqui, mas eu posso falar abertamente do meu irmão Isnaldo, que se eu estou aqui hoje, primeiramente porque Deus tem algo na minha vida. Deus achou graça na minha vida, na vida da minha casa. Mas muitas das vezes, no início da minha caminhada com Cristo, eu pensei em parar de servir, muitas vezes eu pensei em desistir. E sempre Ele me deu força para continuar. Sempre Ele, muitas das vezes, a gente não teve condições de pagar um ônibus para ir embora. Minha esposa está aqui, é testemunha disso. E Ele falou: ó, você não vai de ônibus, espera aqui que eu vou em casa e volto. E isso me ajudou a permanecer firme, eu e minha casa permanecer firme. Porque o Evangelho não é só ministrar a palavra do Senhor. O Evangelho do Senhor é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar do necessitado. Esse é o Evangelho do Senhor. Esse é mostrar Cristo para as pessoas. E ele sempre fez isso comigo, com minha casa. Ele nunca deixou a gente cair, sempre falava: ó, não para, cara, Deus tem obra na sua vida. Deus tem obra na sua vida. E nós estamos aqui porque sempre tem pessoas cuidando da gente. E muitas das vezes a gente se sente só, se sente que estamos abandonados, mas sempre Deus vai colocar uma pessoa para cuidar de você. Sempre Deus vai colocar pessoas para orar por você. Sempre Deus vai colocar pessoas para te ajudar na caminhada, o qual Ele tem para vocês. Então não desista da sua caminhada. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua situação, mas ora, peça para o Senhor, porque sempre Ele tem uma pessoa para cuidar de você. Amém? E Apocalipse capítulo 1, verso 17. Já a gente vai para o final, meu irmão, estamos acabando. Diz assim a palavra do Senhor, verso 17. Quando vi o apóstolo João, mais uma vez, na ilha de Patmos, caí aos pés como morto. Então, ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Esse é Jesus falando para o apóstolo João, que ele não tenha medo, porque Jesus venceu. E João já ali de idade, e depois de tantos anos ministrando a palavra do Senhor, vivendo tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele ainda ouvir isso do Senhor Jesus, é gratificante. Então, ele vem dizendo: João, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estou contigo.
Imagine a gente estar orando e Jesus vir com as mãos dele sobre o nosso ombro, com a mão direita sobre as nossas vidas. Foi isso que Jesus falou para mim. Gilson, nos teus momentos de dificuldade, de dores, quando você pensou que ia morrer, que a morte tinha te vencido, eu coloquei as minhas mãos sobre o seu ombro, eu coloquei a minha mão direita e te puxei, e não deixei você cair naquele poço de atoleiro, como diz o salmista no Salmo 40. Eu não deixei você ficar prostrado naquele poço. Eu coloquei meus pés, ou melhor, coloquei seus pés sobre minha rocha, a rocha inabalável. Então ele vem dizendo isso para o apóstolo Paulo, o apóstolo João, melhor dizendo, eu não permaneci morto, eu venci, eu tomei a chave da morte, eu tomei a chave do inferno, está nas minhas mãos, mostrando para mim, para cada um de vocês aqui nesta noite, que Jesus não está morto, ele vive. Ele venceu a morte não tem mais poder sobre a vida dele, a morte não tem poder sobre a vida de cada um que está aqui esta noite, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, temos que deixar a vida de pecado de lado, temos que deixar a vida de engano de lado, temos que deixar a vida de prostituição de lado, temos que deixar a vida que o mundo tem para a gente lá fora de lado, e viver para Cristo, porque todos os prazeres que o mundo nos dá é passageiro, mas o prazer que Ele tem para mim e para você é eterno. O prazer que Ele tem para mim e para você é por toda a eternidade. Então não vale a pena a gente viver esse pequeno tempo aqui fora e depois nós morrermos pela eternidade. Mas Cristo vem falando para mim e para você, filhos, aquela cruz, todo o pecado que vocês tinham, eu levei sobre mim, porque era para mim e para vocês estar ali naquela cruz. Era para mim e para vocês estar ali, ó, e nós não aguentávamos todo aquele sofrimento, nós não íamos aguentar aquele sofrimento. E o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora, que quando prenderam Jesus, levaram para o sacerdote, depois levaram para o sumo sacerdote, Caifás e Anás. E o texto diz que quando ele chega lá, ele começa a ser questionado, e por ele não desistir do seu chamado, não desistir de viver aquilo que Deus tinha para ele, ele recebeu um cuspe no rosto, depois ele recebeu um soco no rosto, por mim e por vocês. Depois entregaram ele para o soldado. Imagina o que aqueles soldados fizeram. Quem foi ali em São José participou um pouquinho ali daquela ensinação. Aquilo não chega a nada daquilo que Jesus sofreu por mim e por vocês naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida. Jesus venceu a morte daquela forma. Ele apanhou tanto, ele foi tanto zombado no meio daquela multidão. A população preferiu um assassino, preferiu um cara que cometia erros, cometia tanto pecado contra o próximo, ele assassinou uma pessoa, mas eles preferiram aquele homem do que Jesus, que estava salvando, que estava curando, que estava libertando pessoas. E muitas das vezes, quando a gente se é levantado pelo Senhor, vai se levantar pessoas contra a gente, vai se levantar pessoas, muitas das vezes até próximas da gente, mas a gente não temos que ligar para isso. Nós temos que olhar para o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a vida eterna que Ele tem para mim e para cada um de vocês. E já caminhando para o final, o Senhor Jesus veio e falou para mim, a morte pensou que tinha vencido, quando o filho da viúva morreu. Mas Jesus chegou naquela cidade. Então, Ele ressuscitou o menino. Quando a filha de Jairo morreu, mais uma vez a morte pensou que tinha vencido. Mas Jesus chegou na casa de Lázaro, ou melhor, de Jairo, e falou, Talita cumi, levanta-te. A morte perdeu mais uma vez, porque a própria vida estava naquele lugar. Lázaro morreu, e já tinha 4 dias, já tinha se passado 4 dias. Aí, o texto não diz isso, eu estou conjecturando aqui, e estou ministrando, e foi aquilo que Deus falou no meu coração. Eu creio que a morte falou, agora não tem para ninguém, 4 dias já foi, agora eu venci. Mas Jesus foi até aquela casa. Aquela casa era uma casa, o qual era o repouso do Senhor Jesus. Aquela casa era uma casa, até a menina fez um louvor, né? Um louvor maravilhoso, que chama Betânia. E que nós sejamos a Betânia do Senhor aqui esta noite. Nós sejamos a morada do Senhor aqui nesta noite. E Jesus chega naquela casa, e onde é falado sobre esse texto de João 11, 25, né? E ele diz para aquela mulher, ele diz para Marta e Maria,
já faz 4 dias. Elas falaram para Jesus, já cheira mal, não tem mais jeito. Não tem o mau cheiro, como é que já está? Mas para Jesus não tem momento, não tem hora. Se Ele decidiu nos salvar, não importa o local que você está, não importa a situação que Ele está. Agora para trás ficou, mas Ele quer conversar contigo da agora para frente. E não seja surdo quando o Senhor falar contigo. Não finge de surdo, não finge de desentendido. Porque o Senhor, quando Ele chega para falar conosco, nós temos que dar ouvido a Ele. E assim Ele vai fazer a transformação de nossas vidas. E Ele diz para Marta, Marta, se você crês, verás a glória de Deus. Eu sou a própria vida que está falando com você, Marta. E ali Ele fala para Lázaro, Lázaro, venha para fora. Depois de 4 dias, mostrando e falando para a morte, morte, você perdeu, você não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou filho de Deus. Você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre os meus amigos, sobre os meus filhos, você não tem poder sobre aqueles que se aproximam de mim e daqueles que eu aproximo deles. Então, fica para mim e para você que nesta noite, Jesus venceu a morte, Ele venceu e hoje Ele vive para toda a eternidade. Agora chega outro momento, é o momento que Jesus está lá naquela cruz e Ele diz, tetelestai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Eu cumpri, Pai, tudo aquilo que o Senhor pediu para mim. Mostrando para a morte, você perdeu. Morte, você perdeu. Você não tem poder sobre mim. E todo aquele que se aproxima de mim, todo aquele que me aceita como único suficiente Salvador, a morte também não tem poder. A morte já perdeu. Porque Ele se entregou em nosso lugar. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E venceu a morte. E diz, eu estou vivo. Eu estou vivo. E se vocês creem em mim, vocês também viverão para sempre. Para concluir, a ressurreição é a prova de que a obra da cruz foi aceita e é eficaz. A obra da cruz é eficaz. Valeu a pena eu e você ter aceitado o Senhor Jesus. Porque valeu a pena Ele ter se entregado no meu e no seu lugar. Se a morte perdeu, então a questão agora não é mais o destino, mas quem governa a sua vida. E quem governa a nossa vida hoje? É os prazeres do mundo? Quem governa nossas vidas hoje? Somos nós mesmos? Ou é o Senhor Jesus? Quem governa nossas vidas é o Senhor Jesus? Se for, nós saímos daqui levando essa vida do Senhor para outras pessoas lá fora. E com a permissão do pastor, eu queria fazer uma oração. Queria fazer uma oração. Eu não sei da forma que você entrou aqui nesta noite, mas um dia eu entrei na casa do Senhor e eu estava destruído, eu estava um passo de ir para a condenação eterna. E o Senhor Jesus me salvou. O Senhor Jesus me resgatou, me tirou do lamaçal de pecado, me firmou na rocha que é Ele mesmo. Então, muitas das vezes vem a afronta do inimigo contra nossas vidas, querendo fazer a gente desistir, querendo fazer a gente parar do nosso sonho, do sonho do Senhor para nossas vidas. Muitas das vezes a gente é afrontado no nosso trabalho, é afrontado dentro do ônibus, é afrontado até dentro dos nossos lares. Mas o Senhor Jesus disse para mim e para você essa noite que Ele se entregou no nosso lugar. Se porventura vinha algum pensamento de morte, algum pensamento de desistência, que você possa correr para os pés do Senhor, porque o Senhor tem vida. Ele não tem vida só por enquanto, Ele não tem vida só pelo período, Ele tem vida por toda a eternidade. Ele tem vida para mim, para vocês. A casa dele há muita morada. A casa dele cabe eu, cabe vocês. Então, esta noite eu queria fazer essa oração por vocês. E me incluo também nessa oração. Se porventura tem algo que tem de entristecido, tem algo que tem, seja aqui dentro da igreja, seja no ministério que você atua, se tem alguém que tem levantado contra você, você tem parado em desistir, pensado em desistir, pensado em parar de servir o Senhor, o trabalho de vocês não é em vão diante do Senhor. Eu queria orar por você essa noite. Se você quiser ficar em pé, se quiser vir aqui na frente,
eu queria orar por vocês aqui essa noite, para que nós possamos quebrar todo esse jugo do inferno e profetizar sobre a vida de vocês, dizer que nós fomos chamados para viver nessa geração e dar fruto nessa geração, porque da mesma forma que os discípulos deu fruto na geração que eles viveram, nós temos que dar fruto nessa geração também, porque não é por acaso que o Senhor Jesus nos chamou. Ele nos tirou da garra de Satanás e nos firmou os nossos pés nele, para que nós pudéssemos levar a vida dele lá fora. A vida do Senhor está conosco, então nós temos que levar a vida para as pessoas lá fora. Então, feche os seus olhos, vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Pai, Paizinho querido, Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai, pela Tua graça, pelo Teu querer. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se entregou em nosso lugar. Nós te louvamos porque o Senhor nos chamou para perto do Senhor. O Senhor nos chamou de amigos. E esta noite, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos e me incluo também no meio, Senhor. Se porventura há entre nós, Senhor, algum, Senhor, que está com pensamento de suicídio, que está com pensamento de morte, seja de morte física, ou de morte espiritual, ou de morte, Senhor, sentimental ou emocional, nós repreendemos em nome de Jesus. Que todo espírito de morte parte retirada no nome de Jesus. Seja enfermidade, que seja curado no nome do Senhor Jesus. Se seja algum, Pai, algum levante do inimigo, seja, Deus, alguma fala contrária, seja, Senhor, alguma porta de emprego que os teus filhos não tenham encontrado, que o Senhor possa abrir as portas, Pai, para os teus filhos desta noite, em nome de Jesus. Que os teus filhos ainda esta semana, Senhor, venham glorificar o Senhor e venham dar testemunho, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já está fazendo a partir deste momento. Pai, eu te peço, Senhor, Pai, seja no nosso departamento, Pai, que nós estamos atuando. Se porventura tem alguém, Senhor, que está triste, querendo desistir, que o ânimo do Senhor venha sobre a vida deles agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor se entregou por nós, Senhor. O Senhor falou para a morte: morte, você perdeu. Seja qual for o âmbito das vidas que estão vivendo, Senhor. Morte, você perdeu. Você não tem poder sobre os filhos de Deus. Você não tem poder sobre a igreja do Senhor. A porta do inferno não prevalece sobre a igreja do Senhor. Então nós pedimos, Senhor, nesta noite, entra com a tua cura, entra com os teus milagres, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui esta noite. Seja algum, Senhor, pensamento contrário, pensamento, Senhor, de desistir, pensamento, Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para os teus filhos, ou seja, o pensamento, Senhor, de estar, Senhor, fazendo aquilo, Senhor, que o Senhor chamou para eles fazerem. Pai, que nós possamos nesta noite, Pai, abençoar os teus filhos, que eles possam, Pai, sair daqui sendo vida de Deus na vida de pessoas lá fora, pessoas que precisam do Senhor, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão, Pai, morrendo sem te conhecer. Que eles possam, Deus, ser sal da terra e luz desse mundo em vida lá fora. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos, Pai, por essa série que o Senhor colocou no coração dos nossos pastores. Te louvamos por essa noite. Pai, nós te entregamos, Pai, as nossas vidas. Entregamos para que o Senhor faça a tua vontade em nós, por meio de nós e através de nós, Pai. Nós te louvamos nesta noite. Nós engrandecemos o teu nome e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pastor, obrigado, pastor. O sol se apagou. Vamos ficar de pé. Ali estava morto o Salvador. Você pode imaginar Jesus se aproximando do túmulo de Lázaro? Você consegue imaginar? Eu queria te transportar para esse cenário, pastor Marcos. Eu queria te transportar para esse cenário. Jesus se aproxima e o cenário é de morte. E às vezes há áreas da nossa vida que estão assim, onde a gente mesmo já não consegue mais enxergar a vida. Por vezes é a nossa vida profissional que a gente não consegue mais ver vida. Às vezes é um sonho, algo que o Senhor plantou, colocou no nosso coração, e a gente não consegue mais enxergar que aquilo pode se tornar real, que aquilo pode novamente ter vida.
mas hoje foi declarado vida de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu quero ousar ainda mais, pastor Gilson, e declarar vida de Deus sobre os teus sonhos, vida do Senhor sobre o teu ministério. E quando eu disse que eu queria transportar você para aquele lugar, é porque o Senhor Jesus, eu quero imaginar que aquele corpo talvez já estivesse em decomposição. Há quem diga que já cheirava mal. Há quem diga que o cheiro já não era agradável. E às vezes há situações na nossa vida que já não estão cheirando bem. E você sabe, e você reconhece que há áreas da sua vida que já não cheiram bem. Às vezes pessoas da sua família já disseram: isso aí não tem mais jeito, essa situação não se reverte mais. O marido dela não tem mais conserto, a esposa dele não tem mais jeito, o filho deles acabou, esse aí não vai fazer faculdade, não vai dar certo. Mas aonde só havia morte, o Senhor Jesus só precisou de uma palavra, ou melhor, de uma frase. O Senhor Jesus, ele diz: Lázaro, venha para fora. Que eu quero acreditar que no mundo espiritual, missionária Wagner, tudo dentro daquele homem começou a ser reconstruído. Aí eu quero acreditar que tudo dentro de Lázaro começou a ser refeito, pastor Bingo. E aí eu acredito que aquela carne que talvez já tivesse apodrecida, a primeira palavra de Jesus, quando Jesus diz: Lázaro, eu quero acreditar que aquela carne já começou a ser reconstruída. Aí quando ele diz: vem, aí eu acredito que os músculos foram novamente se recompondo. E quando aquela frase é concluída: venha para fora, eu quero acreditar que o fôlego daquele homem, ó, vem para fora. E é esse sopro de vida que eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua família, sobre a sua casa. E não só para que você seja abençoado, mas para que você tenha com quem compartilhar. Como o pastor Gilson disse aqui, a morte perdeu, e a repercussão da ressurreição é que hoje nós temos vida, e não só para nós, mas vida para dividir, vida para compartilhar. Então hoje leve essa palavra com você, leve essa vida com você para a sua casa e para todos os lugares aonde o Senhor Jesus te levar. Pai, o teu filho já orou, Deus, mas eu ainda quero, Senhor, louvar o teu nome, te agradecer, Senhor, pela vida, Deus, que é derramada sobre nós, Deus, por meio da tua ressurreição e da vida que foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Senhor, se há áreas na vida dos teus filhos, Senhor, que ainda carecem, Senhor, Deus, nessa noite nós declaramos: não carecem mais, porque é derramada a vida da tua parte sobre a vida dos teus filhos, na casa, no lar, no casamento, Deus, no trabalho, no ministério, Senhor, e sobre toda a vida dos teus filhos, Senhor, nós declaramos vida de Deus. Aonde havia morte, agora há vida. Aonde havia luto, Senhor, assim como aconteceu lá em Betânia, nós queremos declarar festa, Senhor. Aonde havia luto, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, cor, e a cor do sangue de Jesus, Pai. Então abençoa a vida dos teus filhos, Senhor. Dá um restante de semana abençoado, Senhor, e nós te adoramos, Senhor. A morte achou que tinha vencido, a morte achou que tinha ganhado, mas nessa noite, Senhor, nós declaramos que a vida venceu, que a vida de Deus venceu, e agora nós podemos andar, Senhor, em novidade de vida, Senhor, pois temos a vida do próprio Cristo em nós, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. E antes de nós nos despedirmos, acenda as luzes um pouquinho. Eu preciso de mais 5 minutos de vocês, porque hoje nós precisamos fazer algo muito especial aqui nessa casa. Quero convidar aqui em cima pastor Marcos Pereira, quero convidar também a missionária Elisângela. Em nome de Jesus, nós vamos ter um momento aqui. O pastoreio da casa que está aqui também, irmão Ricardo, a pastora Julieta já estão ali. Então
fica aqui comigo mais um instantinho. Cadê o pastoreio da casa? Quero pedir aos irmãos que subam aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus já esteja ali recuperando o pastor Gilson também. A missionária Wagner já está aqui também. Bom, esse é um momento muito esperado. É um momento muito esperado por essa casa, por essa família, porque há muito tempo nós temos dito, tia André, que está perto da hora do pastor Marcos completar 50 anos, e chegou a hora. Para quem não sabe, aqui na casa, aqui na igreja, nós temos um ministério com a melhor idade, os mais 50. E como o pastor Marcos estava ali batendo na trave, a gente dizia que quando ele fosse para o mais 50, no primeiro PG que ele viesse, nós soltaríamos fogos. E isso ainda está de pé. Isso ainda está de pé. E agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós celebramos os 50 anos do pastor Marcos, que acontece amanhã, né, pastor? Oficialmente amanhã, mas como igreja nós queremos celebrar ao Senhor daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho nós queremos agradecer ao Senhor e orar pela vida do pastor Marcos. Então eu queria pedir que você estenda sua mão para cá, se você puder também ficar de pé, para que nós oremos pela vida do nosso pastor. Se o pastor conseguir se ajoelhar um pouquinho, o missionário também, se desejarem, para receber a sua oração, que o pastorio estenda também as suas mãos, em nome de Jesus. E eu vou pedir ao pastor Werlen que faça essa oração, é irmão do pastor Marcos, e vai ter essa honra nesse momento de orar e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Oremos, igreja. Pai, neste momento nós queremos fazer, Senhor, uma oração, Senhor, intencional, específico a Deus pela vida do nosso pastor Marcos. Orando, Senhor Deus, ó Pai, para que o Senhor continue realizando sobre a vida dele, Senhor, ó Pai, o seu querer. Orando, Senhor, para que a tua soberana vontade continue, ó Deus, se cumprindo sobre a vida dele. Que ele possa, ó Deus, sentir a todo tempo, Senhor, perceber, notar a todo tempo o cuidado do Senhor. Que aquilo, ó Deus, que é necessário sobre a vida dele e da sua família, Senhor, ó Pai, o Senhor nunca tem deixado não faltar. Traga, Senhor, ó Pai, a memória do teu servo, Senhor, ao longo desses anos, o quanto o Senhor foi misericordioso, gracioso, o quanto o socorro do Senhor sempre foi presente. Quantas orações, Senhor, ó Pai, respondidas, quantos clamores atendidos, quantos milagres, Senhor, ó Pai, realizados, quantas experiências, ó Deus, com o Senhor. Que o Senhor continue conservando, ó Deus, os pés dele, Senhor, ó Pai, diante da sua presença. Que o Senhor continue conservando, Senhor, ó Pai, a sua mente, o seu coração diante do Senhor. Nós oramos como companheiros de ministério, Senhor, ó Pai, como irmãos, Senhor, ó Pai, de sangue. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando a vida do teu filho. Continue, Senhor, ó Pai, alargando, Senhor, ó Pai, os caminhos, a tenda, Senhor. Que o Senhor continue fazendo prosperar tudo aquilo que Ele colocar às suas mãos. Tudo aquilo, Senhor, ó Pai, que o Senhor confiar a Ele, ó Deus, que seja realizado com o êxito do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos pelo seu ministério, Senhor, da administração da palavra, de cuidar, Senhor, ó Pai, de casais, Senhor, que o Senhor continue dando sabedoria, estratégia, continue iluminando, Senhor, a mente do teu servo, para que ele possa fazer, através desses ministérios, o querer do Senhor, a sua vontade, continuar glorificando o nome do Senhor. No seu empreendimento, ó Deus, continue, Senhor Deus, abençoando, levando, Senhor, ó Pai, clientes, Senhor, fazendo, ó Deus, ele prosperar cada dia mais, nos servir pessoas através, Senhor, do seu empreendimento. Nós sabemos que não é só lucro, Senhor, é servir pessoas, é tocar pessoas através daquele lugar. Nós oramos também pela sua família, a sua esposa, os seus filhos, Senhor, ó Pai, os seus netos. Colocamos diante do Senhor também. Continue guardando a família, Senhor, ó Pai, do teu filho. Continue, Senhor, ó Pai, abençoando o lar dos teus filhos. Que eles continuem, Senhor, ó Pai, sendo exemplo, Senhor, da noiva do Senhor. Exemplo, ó Pai, para a noiva do Senhor, do que é ser família, do que é, Senhor, ó Pai, ser casal. Que eles possam continuar ainda, Senhor, instruindo famílias, através, Senhor, ó Pai, do exemplo, através, Senhor, ó Pai, da prática. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. E há também, a missionária Marta vai entregar ao senhor, pastor, um presente, um mimo, que representa
um pouco do carinho e da gratidão da nossa igreja, da nossa casa, da nossa família espiritual, pelo Senhor, né? Que a gente chama de você, para a gente não ser tão formal assim, e pela tua casa. Nós somos muito gratos por tudo aquilo que vocês têm feito e representam para essa casa, para o nosso ministério de família, e que vocês continuem a serem usados de maneira poderosa aqui nessa casa e por onde o Senhor os levar, que as promessas de Deus continuem se cumprindo sobre a vida de vocês. Eu agradeço por todo o cuidado, de maneira pessoal, né? Eu agradeço por todo o cuidado, todo o zelo que você sempre teve por mim, pela minha casa e pela minha família, e nós somos felizes no Senhor. E te agradecemos a irmã Elisângela também, em nome da nossa casa e da nossa família espiritual. O Felipe já nos fotografou aqui, Felipe? Não? Então vamos juntar aqui um pouquinho. Já estão convidando o pastor Marcos para o próximo PG, já está sendo cobrado. Levante sua mão direita. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do amigo Espírito Santo possam estar com você, com a sua casa, para um restante de semana abençoado e cheio de boas notícias na presença do Senhor. E a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus.